A chuva cai forte. Ela está sozinha, com um bebê no ventre e lágrimas no rosto. A cadeira de rodas emperra na calçada, enquanto dezenas de pessoas passam e fingem não ver. Nenhuma mão estendida, nenhum olhar de compaixão. Mas então, um carro preto para. A porta se abre e um homem de presença imponente desce, ignorando os olhares. Em segundos, sua vida está prestes a mudar para sempre. Você já se sentiu invisível quando mais precisava de ajuda? E se um estranho poderoso decidisse mudar sua história naquele instante? Curta se você acredita que bondade ainda existe. Comente, toda mãe merece respeito, para apoiar essa história emocionante. Compartilhe com alguém que precisa de esperança. Inscreva-se agora para não perder histórias que provam que amor e humanidade ainda transformam vidas. A chuva martelava o asfalto com fúria implacável, transformando as ruas de São Paulo numa sinfonia ensurdecedora de gotas pesadas e trovões distantes. Isabela sentia cada pingo gelado atravessar o tecido fino de sua blusa encharcada, penetrando até os ossos como milhares de agulhas minúsculas. Suas mãos tremiam descontroladamente enquanto tentava empurrar as rodas da cadeira pela calçada irregular, o metal escorregadio escapando entre seus dedos úmidos a cada movimento desesperado. O peso do bebê em seu ventre de 8 meses tornava cada gesto uma batalha épica contra a gravidade e o desespero. A barriga protuberante pressionava contra o encosto da cadeira, causando uma dor surda que irradiava pelas costas como brasas ardentes. O cheiro acre da chuva, misturado ao diesel dos ônibus que passavam, criava uma névoa sufocante que grudava na garganta, provocando náuseas que se somavam ao enjoo constante da gravidez. "Por favor, alguém pode me ajudar?" Sua voz saía rouca, quase inaudível, em meio ao barulho ensurdecedor do trânsito. Dezenas de pessoas passavam correndo sob guarda-chuvas coloridos, seus passos apressados, criando um ritmo frenético na calçada molhada. Ninguém parava, ninguém olhava. Era como se ela fosse invisível, um fantasma transparente numa realidade que se recusava a reconhecer sua existência. Um homem de terno escuro tropeçou na lateral da cadeira, derramando café quente no chão. O líquido fumegante respingou nas rodas, criando uma poça marrom que se misturava à água suja da sarjeta. "Cuidado com essa porcaria!" Ele resmungou, ajustando a gravata molhada sem sequer olhar para ela. Seus sapatos de couro italiano faziam um som úmido contra o concreto enquanto se afastava rapidamente, deixando apenas o aroma amargo do café derramado e o eco cruel de sua indiferença. Isabela engoliu o nó que se formava na garganta, sentindo o gosto salgado das lágrimas se misturando à chuva que escorria pelo rosto. A cada contração do útero, ondas de dor percorriam seu abdômen como marés violentas, lembrando-a de que o tempo estava se esgotando. O bebê se mexia inquieto, como se sentisse o desespero da mãe através do líquido amniótico que os conectava. Um ônibus passou tão perto que a água suja da sarjeta voou como uma cascata gelada, encharcando completamente suas pernas já dormentes. O motorista buzinou com impaciência quando ela tentou atravessar a faixa de pedestres, o som estridente ecoando como um grito de desaprovação que perfurava seus tímpanos. "Sai da frente, deficiente!" gritou alguém de dentro de um carro, acelerando perigosamente perto da cadeira. O vento provocado pelo veículo balouçou seus cabelos molhados, e o cheiro forte da fumaça do escapamento invadiu suas narinas, provocando uma tosse seca que machucava o peito. Uma mulher elegante de salto alto parou momentaneamente ao lado dela, mexendo no celular sob um guarda-chuva enorme. Isabela estendeu a mão num gesto desesperado de súplica. "Senhora, por favor, só preciso atravessar." A mulher ergueu os olhos por uma fração de segundo, seu olhar gelado percorrendo rapidamente a figura encharcada de Isabela. O nojo era palpável, como se ela fosse algo repugnante que manchava a paisagem urbana.
Que nojo! Outra pedinte fingindo ser coitada. A voz saiu carregada de desdém, cada palavra caindo como pedradas sobre o coração já destroçado de Isabela. Essa gente sempre arruma um jeito de se reproduzir e depois quer que a sociedade sustente. Peso morto da sociedade. As palavras cortaram mais fundo que qualquer lâmina, abrindo feridas na alma, que já sangrava há meses. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor, a escuridão ameaçando engolir sua consciência. O bebê chutou violentamente, como se protestasse contra a crueldade dirigida à sua mãe. Um grupo de adolescentes passou rindo alto, seus passos sincronizados, criando pequenas ondas na água acumulada. Um deles apontou para ela e disse algo que se perdeu no barulho da chuva. Mas o riso maldoso que se seguiu ecoou como uma sinfonia de desprezo que penetrava até a medula dos ossos. O frio estava se tornando insuportável. Seus lábios adquiriam uma coloração azulada, e os tremores se intensificavam a cada segundo. A blusa molhada grudava no corpo como uma segunda pele gelada, e ela podia sentir o gosto metálico do medo na boca. O bebê parecia menos ativo agora, preocupando-a ainda mais. Deus, por que o mundo não tem coração? Sussurrou para si mesma, a voz engolida pelo rugido da tempestade. As lágrimas quentes contrastavam com a frieza da chuva, criando pequenos rios salinos que desciam pelo rosto como rios de dor pura. Naquele momento, enquanto o mundo inteiro parecia conspirar contra sua existência, Isabela sentiu algo morrer dentro do peito. A esperança, que já era apenas um fio tênue, ameaçava se romper completamente. O barulho ensurdecedor da cidade grande se transformava numa cacofonia de indiferença, cada som representando mais uma porta que se fechava, mais uma oportunidade negada, mais um coração que se recusava a enxergar sua humanidade. A dor nas costas se intensificava, irradiando pelas pernas adormecidas como fogo líquido. Ela tentou mais uma vez empurrar a cadeira, mas as forças estavam se esgotando rapidamente. O metal frio e molhado escorregava entre seus dedos trêmulos, e cada tentativa de movimento se tornava uma luta épica contra a exaustão e o desespero. Naquele momento preciso, enquanto a chuva continuava sua dança implacável sobre a cidade indiferente, Isabela compreendeu uma verdade devastadora. Naquele momento, o mundo inteiro parecia não ter coração, e ela estava completamente sozinha. O ronco grave de um motor potente cortou através do barulho ensurdecedor da tempestade como uma sinfonia diferente em meio ao caos urbano. Isabela ergueu os olhos turvos pela chuva e pelas lágrimas, vislumbrando através da cortina de água um Maserati preto que deslizava suavemente pela rua alagada. O carro parecia flutuar sobre o asfalto molhado, seus pneus de alta performance criando ondas simétricas que se espalhavam como leques prateados. A máquina italiana parou exatamente ao lado dela, o motor purronando baixinho como um felino satisfeito. O contraste era chocante, toda aquela elegância e poder ao lado de sua figura destroçada e encharcada. O vidro escuro refletia sua imagem distorcida. Uma mulher grávida em cadeira de rodas, cabelos grudados no rosto, roupas encharcadas colando no corpo como uma segunda pele transparente. Por alguns segundos que pareceram eternos, nada aconteceu. Apenas o tamborilar hipnótico da chuva no teto do veículo e o borbulhar da água correndo pela sarjeta. Isabela prendeu a respiração, sentindo o coração acelerar como um pássaro enjaulado tentando escapar do peito. Seria mais uma decepção? Mais alguém que fingiria não vê-la? A porta do motorista se abriu com um clique suave e masculino. Uma bota de couro italiano tocou o asfalto molhado, seguida por uma perna coberta por tecido de alfaiataria impecável. O homem que emergiu do carro era uma visão que cortou a respiração de Isabela como uma lâmina afiada.
Matteo Bellucci se ergueu sob a chuva com a naturalidade de quem nasceu para comandar tempestades. Alto, imponente, com cabelos escuros penteados para trás, que a água começava a desarrumar em ondas rebeldes. Seus olhos eram de um castanho profundo como café expresso, carregados de uma intensidade que parecia penetrar direto na alma. O terno cinza escuro grudava em seu corpo atlético, revelando ombros largos e uma silhueta que emanava poder e determinação. Mas foi o que ele fez em seguida que transformou aquele momento numa epifania, sem hesitar um segundo sequer. Ignorando completamente o aguaceiro que desabava sobre sua roupa cara, Matteo caminhou diretamente até ela. Seus passos eram firmes e decididos, criando pequenas explosões de água a cada pisada. O aroma de seu perfume chegou até Isabela mesmo através da chuva. Uma fragrância masculina, sofisticada, que misturava bergamota, cedro e algo indescritível que fazia seu estômago se contrair de maneiras que ela havia esquecido serem possíveis. Madonna Santa! Ele murmurou em italiano, a voz rouca carregada de uma indignação genuína que fez algo se mexer no peito de Isabela. Era como se a própria terra natal dele estivesse protestando contra tanta crueldade. Sem pedir permissão, mas com uma delicadeza que contrastava com sua presença imponente, Matteo tirou o casaco de alfaiataria das costas. O tecido estava quente do calor de seu corpo, carregado de seu perfume masculino e de uma sensação de proteção que Isabela não sentia há meses. Ele a cobriu com a peça como se fosse um manto sagrado, ajustando cuidadosamente o tecido sobre seus ombros trêmulos. Eco, assim está melhor. Sua voz tinha um sotaque italiano marcante que transformava cada palavra numa carícia verbal. As mãos dele, grandes e quentes, ajustaram o casaco sobre ela com uma ternura que fez lágrimas novas brotarem em seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de dor. O calor residual do corpo dele envolveu Isabela como um abraço invisível. O tecido macio e caro era como seda contra sua pele gelada, e pela primeira vez em horas ela parou de tremer descontroladamente. O perfume masculino que impregnava o casaco criava uma bolha de proteção ao seu redor, como se ela estivesse sendo abraçada por uma força invisível e poderosa. Come ti chiami? Qual é seu nome, cara mia? Matteo se agachou na frente dela, colocando-se na altura de seus olhos. A chuva escorria pelo rosto esculpido dele, como se até mesmo a natureza quisesse acariciar aqueles traços marcantes. Seus olhos castanhos a estudavam com uma intensidade que não era invasiva, mas protetora, como se ele estivesse memorizando cada detalhe para garantir que nada de ruim voltasse a acontecer. E Isabela... Ela conseguiu balbuciar, a voz saindo rouca da garganta ressecada pela emoção. Era a primeira vez em meses que alguém perguntava seu nome como se ela fosse uma pessoa real, não apenas um obstáculo inconveniente. Isabela, belíssimo nome. Mas ele repetiu como se estivesse saboreando cada sílaba, fazendo o nome soar como música em seus lábios. Eu sou Matteo. E isto que estão fazendo com você é uma vergonha que mancha a humanidade inteira. As palavras dele carregavam um peso que ia além da tradução. Havia uma fúria controlada em sua voz, como se ele estivesse genuinamente ofendido pela crueldade que ela havia enfrentado. Seus punhos se fecharam ligeiramente, as veias se marcando sob a pele molhada, revelando uma raiva direcionada não a ela, mas ao mundo que a havia tratado como invisível. Por favor, deixe-me ajudá-la a sair desta chuva. Não era um pedido, mas uma promessa solene carregada de determinação inabalável. Ninguém, especialmente uma dona encinta, uma mulher grávida, deveria passar por isso sozinha. Ele se posicionou atrás da cadeira de rodas, suas mãos fortes segurando os punhos com uma firmeza que transmitia segurança absoluta.
O toque dele no metal da cadeira era diferente. Não havia pressa, não havia impaciência. Era como se ele tivesse todo o tempo do mundo para garantir que ela estivesse segura. Enquanto ele empurrava a cadeira em direção a uma marquise próxima, Isabela podia sentir a força controlada em cada movimento. Os músculos dos braços dele se contraíam sob o tecido molhado da camisa, revelando um poder físico que era usado inteiramente para protegê-la. O ritmo dos passos dele era steady e confiante, criando uma sensação de estabilidade que ela não experimentava há muito tempo. Sob a proteção da marquise, longe do martelo implacável da chuva, Mateo se posicionou na frente dela novamente. A água escorria de seus cabelos escuros, criando pequenos rios que percorriam o contorno angular de seu rosto. Mesmo molhado e desarrumado, ele emanava uma elegância natural que parecia vir de dentro. Ascolta. Escute-me bem, Isabela. Sua voz baixou para um tom íntimo que fez algo se contrair no baixo ventre dela. O que aconteceu ali fora? Essa indiferença, essa crueldade, não é normal, não é aceitável, e não vai mais acontecer enquanto eu estiver por perto. As palavras dele reverberaram no ar úmido como um juramento sagrado. Havia uma convicção em sua voz que tornava impossível duvidar da sinceridade de suas intenções. Era como se ele estivesse fazendo uma promessa não apenas a ela, mas ao universo inteiro. Ninguém vai mais te tratar assim, ele repetiu, desta vez em português quase perfeito, cada palavra pesada com a determinação de quem estava acostumado a transformar promessas em realidade. Eu prometo isso a você, cara Isabela, sulla mia parola d'onore, na minha palavra de honra. Pela primeira vez em meses de abandono e humilhação, Isabela sentiu algo que havia esquecido completamente como era. Ela se sentiu vista. Não apenas vista, mas respeitada, protegida, valorizada. Era como se, naquele momento sob a marquise molhada, ela houvesse voltado a ser humana aos olhos de alguém, e isso mudou tudo. O aroma do café recém-moído envolveu Isabela como um abraço quente e acolhedor, quando Mateo a conduziu para dentro da pequena cafeteria italiana que descobrira a poucos metros da marquise. O contraste com o frio penetrante da rua era tão intenso que ela sentiu a pele formigar enquanto o calor gradualmente dissolvia a rigidez que havia se instalado em seus músculos. O estabelecimento era um refúgio aconchegante, com paredes de tijolo aparente decoradas com fotografias em preto e branco da Toscana, e o som suave de uma música italiana tocando baixinho criava uma atmosfera de intimidade protetora. Mateo escolheu uma mesa no canto mais reservado, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Suas mãos ainda estavam levemente trêmulas quando ele puxou uma cadeira e posicionou cuidadosamente a cadeira de rodas, de forma que ela ficasse confortável e com uma visão clara da rua. Uma consideração sutil que não passou despercebida. O cuidado em cada gesto dele revelava uma sensibilidade que contrastava com a dureza do mundo lá fora. Permetta-se lhe ordine qualcosa de caldo. Deixe-me pedir algo quente para você. Sua voz mantinha aquele sotaque sedutor que fazia cada palavra soar como uma carícia verbal. O que prefere? Cappuccino? Chocolate calda? A atenção dele era tão intensa e focada que Isabela se sentia como se fosse a única pessoa no universo naquele momento. Quando foi a última vez que alguém havia se preocupado com suas preferências? Quando foi a última vez que alguém havia perguntado o que ela queria, ao invés de simplesmente decidir por ela ou ignorá-la completamente? Qualquer coisa quente está bom, ela murmurou, ainda envolta no casaco dele que carregava aquele perfume masculino intoxicante. O tecido havia absorvido o calor de seu corpo e agora irradiava uma sensação de proteção que ela não queria abandonar jamais. Mateo fez um sinal discreto para a garçonete
e quando ela se aproximou, ele pediu em italiano fluente, sua voz baixa e melodiosa, criando uma sinfonia de sons que Isabela não compreendia, mas que a tranquilizavam profundamente. Havia algo hipnótico na maneira como as palavras fluíam de seus lábios, cada sílaba carregada de uma musicalidade natural. Quando ficaram sozinhos novamente, ele se inclinou ligeiramente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa pequena. A distância entre eles diminuiu e Isabela pôde ver com mais clareza os detalhes de seu rosto. As pequenas rugas de expressão ao redor dos olhos que sugeriam alguém acostumado a sorrir. A cicatriz quase imperceptível no queixo que contava histórias não reveladas, e aqueles olhos castanhos que pareciam capazes de enxergar diretamente através de sua alma. Ora, Jimmy, agora me conte. Sua voz baixou para um tom íntimo que fez algo se mexer no baixo ventre dela. Como uma dona così bela, uma mulher tão linda, acabou sozinha na chuva? Onde está sua família? A pergunta caiu como uma pedra num lago calmo, criando ondas de dor que se espalharam pelo peito de Isabela. As lágrimas voltaram a brotar, mas desta vez eram diferentes. Não era mais o desespero cru da rua, mas uma tristeza profunda, misturada com alívio por finalmente ter alguém disposto a ouvir. Eu não tenho família. As palavras saíram quebradas, cada uma cortando sua garganta como cacos de vidro. Meus pais morreram num acidente quando eu tinha 17 anos. Acabei na cadeira de rodas no mesmo acidente. Fiquei sozinha desde então. Matheu não disse nada, mas ela viu sua mandíbula se contrair levemente, os músculos tensionando sob a pele como se ele estivesse lutando para conter alguma emoção intensa. Seus olhos nunca desviaram dos dela, oferecendo uma presença sólida e atenta que a encorajava a continuar. Conheci o pai do bebê há 1 ano. Sua voz se tornou ainda mais frágil, como um fio prestes a se romper. Ele dizia que me amava, que a cadeira de rodas não importava. Quando engravidei, ele disse que não podia lidar com uma deficiente grávida, que eu estava complicando a vida dele. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela, cada gota carregada de meses de humilhação e abandono. O casaco de Matheu absorvia a umidade, mas continuava oferecendo aquele calor protetor que a mantinha minimamente inteira. Ele me deu R$ 500 e disse para resolver o problema. Quando eu disse que ia ter o bebê com ou sem ele, ele mudou de cidade. Bloqueou meu telefone. Sumiu como se eu nunca tivesse existido. A garçonete trouxe uma xícara fumegante de chocolate quente, coroado com chantilly, e uma pequena travessa com biscote artesanais. Matheu esperou ela se afastar antes de empurrar delicadamente a xícara em direção a Isabela. Beba. Vai fazer você se sentir melhor. Sua voz estava ligeiramente rouca, como se as palavras dela tivessem causado algum impacto físico nele. O chocolate quente era uma explosão de sabor e calor que se espalhou por todo o seu corpo como uma onda reconfortante. Era rico, cremoso, com um toque de canela que dançava na língua. Pela primeira vez em semanas, ela conseguiu saborear algo genuinamente, não apenas engolir por necessidade. Continuei trabalhando como recepcionista até o 6º mês. Ela prosseguiu, a voz ganhando força com o calor da bebida. Mas as contrações começaram a aparecer e meu chefe disse que eu estava assustando os clientes com minha barriga. Me demitiram. Matheu se levantou abruptamente, começando a andar de um lado para o outro atrás da mesa. Seus movimentos eram controlados, mas ela podia ver a tensão em cada músculo de seu corpo. As mãos se fechavam e abriam repetidamente, como se ele estivesse lutando contra o impulso de socar alguma coisa. Oh, que este bastarde! Ele murmurou entre dentes, e mesmo sem entender italiano, Isabela compreendeu que não eram palavras gentis. Scusa-me,
Desculpe-me. Continue, per favore. Tentei conseguir ajuda do governo, mas os processos são demorados. O dinheiro que tinha foi acabando com remédios e consultas médicas. Sua voz agora era apenas um sussurro carregado de vergonha. Há 3 semanas, fui despejada do apartamento que alugava. Desde então, durmo em abrigos quando consigo vaga, ou em bancos de praça quando não consigo. O silêncio que se seguiu foi denso como melado. Matel havia parado de andar e a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Havia raiva, sim, mas também algo mais profundo. Compaixão, determinação. Algo que fazia os olhos dele brilharem com uma intensidade quase perigosa. Ele voltou à mesa e se sentou, desta vez mais próximo dela. Suas mãos se estenderam lentamente sobre a superfície de madeira, parando apenas quando os dedos quase tocaram os dela. O calor que emanava da pele dele era palpável, criando uma ponte invisível entre eles. Isabella, guarda-me negli occhi. Olhe nos meus olhos. Sua voz tinha uma qualidade hipnótica que fez ela erguer o olhar imediatamente. O que vou te propor pode parecer estranho, mas quero que saiba que vem do meu cuore, do meu coração. O coração dela começou a acelerar descontroladamente. Havia algo na maneira como ele a olhava. Uma intensidade que sugeria que sua vida estava prestes a mudar dramaticamente. Ela podia sentir o bebê se mexendo inquieto dentro da barriga, como se também pressentisse que algo importante estava acontecendo. Venha comigo para minha casa. As palavras saíram lentas e deliberadas, cada uma pesada com significado. Quero te dar segurança, proteção, tutto quello di cui hai bisogno. Tudo o que você precisa, até seu bambino nascer. O mundo pareceu parar. O som da cafeteria, o murmúrio das conversas, até mesmo o barulho da chuva lá fora. Tudo se desvaneceu até restar apenas o som de sua própria respiração acelerada e o bater irregular de seu coração. Eu não posso aceitar isso, ela balbuciou, a mente lutando para processar a magnitude da oferta. Você não me conhece. Eu sou uma completa estranha. Por que faria isso? Matel se inclinou ainda mais e agora ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo, podia ver as pequenas gotas de umidade ainda grudadas em seus cílios escuros. Perché é la cosa giusta da fare, porque é a coisa certa a fazer. Sua voz baixou para um sussurro intenso que fez cada célula do corpo dela vibrar. Porque nenhuma dona dovrebbe, nenhuma mulher deveria passar por isso sozinha. Especialmente não uma mulher carregando uma vida preciosa. Ele parou, os olhos percorrendo o rosto dela, como se estivesse memorizando cada detalhe. E porque quando olho para você, vejo alguém que merece muito mais do que o mundo tem oferecido. Naquele momento, algo fundamental se rompeu dentro do peito de Isabella. Era como se uma represa que havia sido construída ao longo de meses de dor e abandono finalmente cedesse, liberando uma torrente de emoções que ela nem sabia que ainda era capaz de sentir. Um estranho poderoso, oferecendo tudo que ela nunca teve: proteção, segurança, cuidado. Era impossível, impensável e ao mesmo tempo a única tábua de salvação numa tempestade que ameaçava destruí-la completamente. A mansão de Matel se erguia majestosa contra o céu noturno de São Paulo, como um palácio saído de um sonho. O portão eletrônico se abriu silenciosamente, revelando uma alameda ladeada por palmeiras imperiais que criavam um túnel natural, iluminado por luminárias discretas, embutidas no chão de pedra portuguesa. Isabella segurava a respiração enquanto o Maserati deslizava suavemente pela entrada, os pneus produzindo apenas um sussurro abafado contra o pavimento impecável. A arquitetura era uma fusão elegante entre o clássico italiano e o moderno brasileiro.
paredes de pedra natural, intercaladas com enormes painéis de vidro que refletiam as luzes do jardim como espelhos líquidos. Cada detalhe parecia ter sido escolhido com uma precisão obsessiva, desde as colunas de mármore travertino até as trepadeiras que abraçavam delicadamente os muros, sem jamais parecerem desleixadas. Benvenuta a casa mia, bem-vinda ao meu lar. A voz de Mateo carregava uma nota de orgulho contido enquanto ele estacionava em frente à entrada principal. Não é apenas uma casa, Isabela. É um santuário onde você estará ao segura. Quando ele desligou o motor, o silêncio que os envolveu era completamente diferente daquele das ruas barulhentas. Era um silêncio luxuoso, pontuado apenas pelo murmúrio distante de uma fonte e pelo sussurro suave do vento nas folhas das árvores centenárias. O ar aqui era diferente também, mais limpo, perfumado com jasmim e lavanda que vinham dos jardins meticulosamente cuidados. Mateo saiu do carro e caminhou até o lado dela com aquela elegância natural que parecia fazer parte de seu DNA. Quando abriu a porta, estendeu a mão para ajudá-la e o simples toque de seus dedos contra os dela enviou ondas de calor elétrico pelo braço todo. Suas mãos eram quentes, ásperas nas pontas dos dedos de uma forma que sugeria trabalho, mas suaves nas palmas, como seda cara. Com licença. Permite-me, ele murmurou. E antes que ela pudesse protestar, seus braços fortes a envolveram numa pegada segura e protetora. O perfume masculino dele invadiu seus sentidos quando ele a levantou da cadeira com uma facilidade que fez seu estômago se contrair. Por um momento que pareceu eterno, ela ficou suspensa contra o peito dele, sentindo o batimento firme e ritmado de seu coração através do tecido da camisa. Ele a carregou pelos degraus de mármore como se ela não pesasse nada, seus músculos se contraindo e relaxando sob a camisa de maneira hipnótica. Isabela podia sentir a força controlada em cada movimento, a maneira como ele ajustava automaticamente o passo para que ela se sentisse completamente segura. Era como ser carregada por uma força da natureza domesticada especificamente para protegê-la. As portas principais se abriram, revelando um hall de entrada que roubou completamente sua respiração. O pé direito se estendia por 2 andares, com uma escadaria curvada que subia graciosamente como uma cascata de mármore invertida. Um lustre de cristal veneziano pendia do teto como uma constelação capturada, projetando reflexos de arco-íris que dançavam pelas paredes de tom marfim. Mio Dio! Ela sussurrou involuntariamente e Mateo sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto, suavizando as linhas sérias e revelando pequenas rugas de alegria ao redor dos olhos. Ti piace? Você gosta? Ele a colocou cuidadosamente numa poltrona de couro italiano macio como manteiga, posicionando-a de forma que ela pudesse ver toda a extensão do ambiente. Esta casa era um sonho que carregava desde bambino, desde criança, mas agora percebo que estava vazia. Precisava de vida. O mobiliário era uma sinfonia de bom gosto, peças antigas, italianas, misturadas com arte contemporânea brasileira, criando um ambiente que era ao mesmo tempo sofisticado e acolhedor. Tapetes persas cobriam partes do piso de madeira nobre, e através das enormes janelas ela podia ver luzes suaves, iluminando um jardim que parecia saído de uma revista de arquitetura. Uma mulher de meia-idade apareceu discretamente, vestindo um uniforme discreto, mas elegante. Seus olhos eram gentis, e ela sorriu calorosamente para Isabela, antes de se dirigir a Mateo em italiano rápido e fluente. Havia uma familiaridade respeitosa entre eles que sugeria anos de convivência harmoniosa. Esta é Maria. Esta é Maria. Mateo explicou depois que a mulher se retirou. Ela cuida da casa há 15 anos. Já preparou o quarto de hóspedes no térreo para você ficar mais cômoda. Mateo,
Isabela tentou encontrar palavras para expressar a magnitude de sua gratidão, mas elas pareciam pequenas demais, inadequadas diante de tanta generosidade. Isso é demais. Não posso aceitar tudo isso. Você mal me conhece. Ele se ajoelhou diante da poltrona, colocando-se na altura dos olhos dela. A proximidade fez o perfume dele envolvê-la completamente. Bergamota, cedro e algo indefinível que era puramente masculino. Seus olhos castanhos a estudavam com uma intensidade que fazia seu coração acelerar de maneiras perigosas. Escute-me bem, cara Isabela. Sua voz baixou para aquele tom íntimo que fazia cada palavra reverberar diretamente em seu peito. Não importa quanto tempo nos conhecemos. Não importa há quanto tempo nos conhecemos. O que importa é que você precisa de proteção e eu posso oferecê-la. Uma das mãos dele se moveu lentamente, hesitando por um momento antes de pousar delicadamente sobre a dela. O toque foi como uma descarga elétrica suave que percorreu todo o seu braço. Seus dedos eram longos e elegantes, mas havia calos discretos que falavam de trabalho duro no passado. Quando era pequeno na Sicília, ele continuou, o polegar traçando círculos inconscientes sobre a pele dela. Minha nona sempre dizia: Mateo, quando Dio te manda qualcuno para aiutare, não fai domande, aiute e basta. Quando Deus te envia alguém para ajudar, você não faz perguntas, apenas ajuda. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Isabela, mas desta vez eram lágrimas de uma emoção que ela não conseguia nomear. Era a gratidão misturada com algo mais profundo, algo que fazia seu peito se apertar de uma forma que era ao mesmo tempo dolorosa e prazerosa. Você não é uma estranha, Isabela. Ele se inclinou ligeiramente para a frente e agora ela podia ver as pequenas variações de cor em seus olhos castanhos, como veios dourados em âmbar escuro. Você é uma mulher corajosa que merece tutto il rispetto del mondo, todo o respeito do mundo, e seu bambino, seu bebê merece nascer em segurança, circondato d'amore, cercado de amor. O bebê escolheu aquele momento exato para se mexer vigorosamente, como se estivesse respondendo às palavras dele. Isabela colocou automaticamente a mão sobre a barriga e, para sua surpresa, Mateo não desviou o olhar. Em vez disso, seus olhos se fixaram na curva de seu ventre, com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Posso... Ele estendeu a mão em direção à sua barriga, parando a centímetros de distância, esperando permissão. A pergunta em seus olhos era tão respeitosa, tão cheia de reverência genuína, que ela assentiu sem conseguir falar. Quando a mão grande e quente dele pousou delicadamente sobre sua barriga, o mundo pareceu parar. O toque era reverente, quase sagrado, como se ele estivesse segurando algo infinitamente precioso. O bebê imediatamente reagiu, dando um chute forte exatamente onde a palma dele repousava. Tchau, Piccolo. Mateo sussurrou, e havia uma emoção crua em sua voz que fez algo se romper definitivamente no peito de Isabela. Olá, pequenino, io sono Mateo, e prometo que protegerò te e la tua mamma. Eu prometo que vou proteger você e sua mamãe. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela. Era impossível, surreal, mas pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, ela se sentia segura. Não apenas fisicamente segura, mas emocionalmente protegida de uma forma que não sabia que era possível. Você e seu filho são minha prioridade agora, Mateo disse, seus olhos nunca deixando os dela. A mão dele permaneceu sobre sua barriga, criando uma conexão tangível entre os três. From hoje em poi, a partir de hoje, vocês têm um lar, têm proteção, têm alguém que se importa. Naquele momento, sob as luzes douradas da mansão, com a mão dele criando calor sobre sua barriga e seus olhos prometendo proteção eterna,
Isabela compreendeu que sua vida havia mudado irrevogavelmente. Um estranho italiano havia aparecido em sua tempestade pessoal e oferecido não apenas abrigo, mas algo que ela pensava ter perdido para sempre: esperança. E pela primeira vez em meses, ela se permitiu acreditar que talvez o mundo ainda tivesse coração, e que esse coração batia no peito do homem ajoelhado diante dela, prometendo que ela nunca mais estaria sozinha. O primeiro raio de sol da manhã filtrava através das cortinas de seda champanhe, criando um jogo delicado de luzes douradas que dançavam sobre o rosto de Isabela. Ela despertou lentamente, por um momento confusa sobre onde estava, até que o aroma inconfundível de café italiano recém-moído invadiu seus sentidos como uma carícia olfativa. O colchão ortopédico havia abraçado seu corpo durante toda a noite, aliviando dores nas costas que ela havia aprendido a aceitar como parte de sua realidade diária. O quarto que Matteo havia preparado para ela era um santuário de elegância discreta. Paredes em tom marfim eram adornadas com aquarelas delicadas de paisagens toscanas, e o piso de madeira nobre estava parcialmente coberto por um tapete persa em tons suaves de azul e dourado. Uma poltrona de leitura de couro macio estava posicionada próxima à janela, junto a uma mesinha de apoio onde alguém havia deixado um buquê de lírios brancos cujo perfume doce permeava o ambiente. O banheiro adaptado anexo era uma obra de engenharia e bom gosto. Barras de apoio discretamente integradas ao design, um boxe amplo com banco embutido e todas as superfícies na altura perfeita para alguém em cadeira de rodas. Cada detalhe havia sido pensado com um cuidado que fez seu peito se apertar de emoção. Quando foi a última vez que alguém havia antecipado suas necessidades dessa forma? Uma batida suave na porta a trouxe de volta ao presente. Maria entrou carregando uma bandeja de prata que exalava aromas celestiais, café expresso fumegante, croissants dourados ainda quentes, frutas frescas cortadas em fatias perfeitas e um pequeno vaso com uma orquídea lilás. «Buongiorno, signorina Isabela». A voz de Maria carregava um sotaque italiano suave e um sorriso genuíno que iluminou instantaneamente o ambiente. «E o Sr. Matteo chiede-se ha dormito bene». O Sr. Matteo pergunta se dormiu bem. «Dormi. Dormi melhor do que em meses». Isabela admitiu, sua voz ainda rouca do sono. Era verdade. Pela primeira vez desde o despejo, havia dormido profundamente, sem pesadelos, sem o medo constante de onde passaria a noite seguinte. Maria ajustou a bandeja numa mesa auxiliar com movimentos precisos e carinhosos. Havia algo maternal em seus gestos que fez Isabela se lembrar vagamente de sua própria mãe, falecida há tantos anos. O café estava servido numa xícara de porcelana delicada, decorada com motivos dourados. E o primeiro gole foi uma explosão de sabor que despertou completamente seus sentidos. «Il Signore ha chiesto per preparare questo». O Senhor pediu para preparar isto. Maria indicou um embrulho elegante sobre a cômoda. Disse que suas roupas ainda estão úmidas da chuva de ontem. Isabela desembrulhou o pacote com dedos trêmulos, revelando um conjunto de roupas casuais, mas claramente caras. Uma blusa de algodão egípcio em tom coral suave que complementaria perfeitamente sua pele. Uma saia midi em tecido stretch que acomodaria confortavelmente sua barriga. E até mesmo lingerie nova e delicada. O fato de Matteo haver pensado em cada detalhe, incluindo peças íntimas, deveria tê-la constrangido. Mas, ao invés disso, ela se sentiu cuidada de uma forma que não experimentava desde a infância. Depois de se vestir, descobriu que as roupas assentavam perfeitamente, como se tivessem sido feitas sob medida.
O tecido da blusa era macio contra a pele e a cor realçava um brilho em seus olhos que ela pensava ter perdido para sempre. Pela primeira vez em meses, quando se olhou no espelho, viu uma mulher que merecia respeito, não apenas alguém para ser ignorado ou descartado. O elevador discretamente instalado a levou ao térreo, onde encontrou Matteo no escritório adjacente ao hall principal. Ele estava ao telefone, falando rapidamente em italiano, mas quando a viu, seus olhos se iluminaram com um sorriso que transformou completamente sua expressão. Terminou a ligação abruptamente e caminhou até ela com aquela elegância felina que parecia ser sua marca registrada. "Buongiorno, Bella." Sua voz carregava uma nota de alegria genuína que fez seu estômago se contrair de maneiras surpreendentes. "Como se sente hoje? Como se sente hoje?" "Melhor, muito melhor." Ela admitiu, sentindo o calor subir pelo pescoço quando ele se aproximou. Matteo estava vestido casualmente. Calças de linho bege e uma camisa branca com as mangas dobradas, revelando antebraços musculosos cobertos por pelos escuros. Mesmo em trajes casuais, ele emanava uma autoridade natural que era impossível de ignorar. "Perfeito, porque tenho algumas surpresas para você." Seus olhos brilhavam com uma excitação contida que a intrigou. "Mas primeiro, venha. Quero que veja algo." Ele a conduziu através de um corredor adornado com obras de arte contemporânea até uma sala que fez seu coração parar. Era um quarto de bebê que parecia saído de um conto de fadas, paredes em tom menta suave, um berço de madeira entalhada à mão, uma poltrona de amamentação posicionada próxima à janela que dava para o jardim, e prateleiras repletas de livros infantis em múltiplos idiomas. "Matteo!" Sua voz saiu apenas como um sussurro estrangulado. "Quando você... Como conseguiu?" "Liguei para alguns fornecedores de madrugada." Ele explicou com uma naturalidade que contrastava com a magnitude do gesto. "Quando decido fazer algo, num aspecto... Não espero. Seu bambino precisa de um nido, de um ninho seguro e bonito." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas desta vez eram lágrimas de uma gratidão tão profunda que doía fisicamente. Ninguém jamais havia feito algo assim por ela. Ninguém jamais havia antecipado suas necessidades de forma tão completa e generosa. Ma questo è solo l'inizio. Mas isto é apenas o começo. Matteo se posicionou atrás de sua cadeira, suas mãos pousando levemente sobre seus ombros. O toque era respeitoso, mas ela podia sentir o calor de suas palmas através do tecido da blusa. "Liguei para o melhor obstetra de São Paulo, Dr. Rossini." Anchilui é italiano. Ele também é italiano. Ele virá aqui esta tarde para te examinar. "Aqui! Ele vem aqui!" Isabela não conseguia processar completamente o que estava ouvindo. Médicos particulares de elite não faziam visitas domiciliares, especialmente para pacientes que não podiam pagar. Certo, e também uma fisioterapeuta especializada em gravidez e um nutricionista. Matteo falava como se estivesse listando itens triviais de uma lista de compras. "Everything que você e il bambino precisam, tudo que você e o bebê precisam, será providenciado." Ele se moveu para ficar na frente dela, se agachando novamente naquela posição que já estava se tornando familiar. Seus olhos a estudavam com uma intensidade que fazia seu coração acelerar descontroladamente. "Ma la cosa più importante. Mas a coisa mais importante é que você nunca mais terá que se preocupar com segurança, ou com dinheiro, ou com qualquer forma de necessidade." Sua voz baixou para aquele tom íntimo que fazia cada palavra reverberar em sua alma. "Você pode se concentrar apenas em estar saudável e preparar-se para a chegada do seu piccolo." "Por que está fazendo tudo isso?" A pergunta escapou antes que ela pudesse se controlar.
Eu não entendo. Ninguém faz isso por uma estranha, sem esperar nada em troca. Mateo ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos nunca desviando dos dela. Quando finalmente falou, sua voz carregava uma vulnerabilidade que ela não havia ouvido antes. Quando tinha 8 anos, vi minha mãe, ser abandonada por meu pai quando ela estava grávida do meu irmão mais novo. As palavras saíam lentas, carregadas de uma dor antiga, mas ainda viva. Lá la lasciò sola. Ele a deixou sozinha, sem dinheiro, sem apoio. Eu vi o que isso fez com ela, como quase a destruiu. Sua mão se moveu quase imperceptivelmente em direção à dela, parando apenas quando seus dedos se tocaram de leve. Jurei naquele dia que se algum dia tivesse poder para impedir que outra mulher passasse pelo mesmo, eu faria. Não importa cosa, não importa o quê. Seus olhos se intensificaram, como se estivesse fazendo uma promessa sagrada. Você me dá a oportunidade de manter essa promessa, Isabela. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções que nenhum dos dois conseguia nomear completamente. Era mais do que gratidão, mais do que proteção. Era uma conexão que transcendia as circunstâncias de como se conheceram. Outro além disso, Mateo continuou, sua voz recuperando aquela nota de determinação característica. Você e seu filho não são mais estranhos para mim. Vocês são parte da minha vida agora, e eu protejo what é meu. O que é meu? A maneira como ele disse o que é meu enviou ondas de calor através do corpo dela. Não era possessividade no sentido negativo, mas uma declaração de proteção tão absoluta que fez seu peito se apertar de emoção. Naquele momento, no quarto preparado com tanto carinho para um bebê que nem era dele, Isabela compreendeu uma verdade que a surpreendeu. Às vezes, estranhos cuidam melhor de nós do que quem jurou amor um dia. E talvez, apenas talvez, ela havia encontrado não apenas um protetor, mas alguém que poderia ensinar seu coração a amar novamente. O bebê se mexeu vigorosamente, como se aprovasse completamente dos novos arranjos, e pela primeira vez, desde que descobrira a gravidez, Isabela se permitiu sonhar com um futuro onde cuidar realmente significava amar. A madrugada de terça-feira começou com uma dor surda que se espalhava pelas costas de Isabela como ondas crescentes de maré alta. Ela despertou gradualmente, inicialmente confundindo a sensação com o desconforto normal dos últimos dias de gravidez, mas quando uma contração mais intensa cortou através de seu abdômen como uma lâmina quente, a realidade a atingiu com força devastadora. O bebê estava chegando. Eram apenas 3 da manhã e a mansão estava mergulhada num silêncio profundo que amplificava cada som. O tic-tac distante do relógio antigo no corredor, o murmúrio suave do vento nas árvores do jardim, e agora sua própria respiração acelerada ecoando pelo quarto impecavelmente organizado. O luar filtrava através das cortinas de seda, criando padrões prateados que dançavam sobre o piso de madeira nobre enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Outra contração a atingiu com força renovada, desta vez mais longa e intensa, fazendo-a se dobrar sobre a barriga protuberante. O suor começou a se formar na testa enquanto ela contava mentalmente 45 segundos. As contrações estavam definitivamente seguindo um padrão, chegando a intervalos cada vez menores. O bebê não estava esperando pela data prevista. Ele havia decidido que esta seria a noite de sua chegada ao mundo. Com mãos trêmulas, Isabela alcançou o interfone discretamente instalado na mesa de cabeceira, mais uma das considerações práticas que Mateo havia incluído no quarto. Hesitou por um momento, relutante em perturbar o sono dele, mas outra onda de dor eliminou qualquer hesitação restante. Mateo! Sua voz saiu rouca, carregada de uma mistura de dor e adrenalina.
Mateo, eu acho que chegou a hora. A resposta veio instantaneamente, sua voz cortando através do interfone com uma clareza que indicava que ele não estava dormindo profundamente. Arrivo súbito, já estou indo. Não havia sono em sua voz, apenas determinação absoluta. Respire devagar, cara mia. Tutto andrà bene. Tudo ficará bem. Em menos de 2 minutos, ela ouviu seus passos rápidos no corredor, seguidos pela porta se abrindo com urgência controlada. Mateo apareceu no batente, vestindo apenas uma calça de pijama de seda escura, o torso nu, revelando músculos definidos que se contraíam com cada movimento. Seus cabelos estavam desarrumados do sono, mas seus olhos estavam completamente alerta, focados inteiramente nela. Como te senti? Como se sente? Ele se aproximou rapidamente, se ajoelhando ao lado da cama com a mesma naturalidade que havia se tornado sua marca registrada. Suas mãos encontraram automaticamente as dela, oferecendo uma âncora de estabilidade enquanto outra contração começava a se formar. As contrações estão vindo a cada 5 minutos. Ela conseguiu dizer entre respirações controladas. E estão ficando mais fortes. Mateo assentiu, sua mente claramente já organizando um plano de ação. Mesmo na pressa, seus movimentos eram precisos e confiantes, como alguém acostumado a tomar decisões críticas sob pressão. Vou ligar para o doutor Rossini e avisar que estamos a caminho. Ele se levantou, mas manteve uma das mãos sobre a dela. Maria já está preparando uma bolsa com tudo que precisamos. Você consegue se vestir ou quer que eu peça para ela te ajudar? Eu consigo, Isabela começou a dizer, mas foi interrompida por uma contração particularmente intensa que a fez gemer involuntariamente. A dor era diferente agora, mais profunda, mais primitiva, como se seu corpo estivesse sendo tomado por uma força maior que ela não podia controlar. Mateo imediatamente se sentou na borda da cama, suas mãos envolvendo as dela com uma firmeza reconfortante. Seus olhos nunca desviaram dos dela enquanto a contração atingia o pico e depois gradualmente diminuía. Respiramos juntos, sim? Sua voz tinha uma qualidade hipnótica que a ajudou a se concentrar. Dentro e fora, dentro e fora. Perfeito. Havia algo profundamente tranquilizador na maneira como ele assumiu o controle sem ser autoritário, guiando-a através da dor com uma paciência que parecia infinita. Quando a contração passou, ele delicadamente afastou os cabelos grudados de suor da testa dela, seus dedos traçando uma carícia suave que enviou ondas de calor através de sua pele. Ascolta. Escute. Ele se inclinou mais próximo, e ela podia sentir o calor que emanava de seu corpo, podia ver as pequenas gotas de suor que começavam a se formar em sua testa, enquanto ele compartilhava sua ansiedade. Non hai bisogno di essere coraggiosa. Você não precisa ser corajosa agora. Eu sou corajoso por nós dois, capice? Enquanto Maria aparecia, discretamente com roupas confortáveis e uma bolsa hospitalar perfeitamente organizada, Mateo se vestiu rapidamente sem jamais se afastar completamente de Isabela. Ela observou, através de contrações cada vez mais frequentes, como ele se transformava do homem vulnerável que havia compartilhado suas memórias de infância para o empresário decidido que assumia controle total de situações de crise. A viagem para o hospital foi uma experiência surreal. Mateo dirigia o Maserati com precisão cirúrgica através das ruas desertas de São Paulo, uma das mãos no volante e a outra segurando firmemente a dela. Ele havia ligado o ar-condicionado no máximo para mantê-la confortável. E música clássica italiana tocava baixinho, criando uma atmosfera de calma controlada que contrastava com o caos que ela sentia internamente. Estamos quase chegando.
ele murmurou durante uma contração particularmente intensa que a fez apertar sua mão com força suficiente para deixar marcas. Il bambino é impaciente de conhecer-te. O bebê está impaciente para conhecê-la. O hospital sírio-libanês se erguia diante deles como um farol de esperança na escuridão pré-amanhecer. Mateo havia obviamente feito todas as ligações necessárias, porque uma equipe inteira os aguardava na entrada da emergência. Doutor, Rossini, enfermeiras especializadas e até mesmo um maqueiro especialmente adaptado para transferi-la confortavelmente da cadeira de rodas. Senhora Isabela, Doutor Rossini, um homem de meia idade com olhos gentis e sotaque italiano ainda mais pronunciado que o de Mateo, se aproximou com um sorriso tranquilizador. Como está? Tudo procede normalmente? Durante o exame rápido mas completo na sala de emergência, Mateo permaneceu ao lado de Isabela como uma presença sólida e inabalável. Suas mãos encontravam automaticamente as dela durante cada contração, e ele murmurava palavras de encorajamento em italiano que ela não compreendia, mas que a acalmavam profundamente. 8 centímetros de dilatação. Dr. Rossini anunciou com satisfação profissional. E o bambino é pronto. O bebê está pronto. Vamos para a sala de parto. O que se seguiu foi um turbilhão de atividade controlada. Isabela foi transferida para uma sala de parto privativa, que mais parecia um quarto de hotel de luxo do que um ambiente médico. Mateo havia claramente se certificado de que ela teria o melhor de tudo, desde o sistema de som ambiente até a iluminação ajustável que criava uma atmosfera calma e acolhedora. Mateo, ela chamou durante uma breve pausa entre contrações, sua voz fraca, mas determinada. Você não precisa ficar. Sei que isto deve ser estranho para você. Ele parou de organizar as almofadas extras que havia trazido e a encarou com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Uma mistura de incredulidade e algo mais profundo que fez seu coração acelerar. Strana, estranho. Ele se aproximou e pegou suas mãos com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Isabela, não se é posto ao mundo. Não há lugar no mundo onde eu preferiria estar neste momento. Que este bambino, este bebê, está chegando à nossa família. E famílias ficam juntas nos momentos mais importantes. A palavra nossa reverberou através de sua mente como um eco carregado de significado. Nossa família. Quando havia se tornado parte de uma família novamente. Quando aquele homem extraordinário havia decidido que ela e seu bebê não nascido eram dignos de seu amor incondicional. As próximas 2 horas passaram numa mistura intensa de dor, suor, lágrimas e a presença constante e tranquilizadora de Mateo. Ele não apenas permaneceu ao lado dela, ele se tornou seu parceiro no processo mais fundamental da vida humana. Quando ela precisava de gelo, ele estava lá com cubos frescos. Quando precisava de apoio para mudar de posição, seus braços fortes a sustentavam. Quando a dor se tornava quase insuportável, sua voz a guiava através de técnicas de respiração que ele havia claramente pesquisado obsessivamente. Eco, vejo a cabeça, Dr. Rossini anunciou com excitação genuína. Uma spinta più forte. Mais uma força, senhora. Mateo apertou sua mão com uma intensidade que combinava com a dela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas, enquanto assistia ao milagre se desenrolar diante deles. Quando o bebê finalmente emergiu numa cascata de fluidos e gritos saudáveis, o silêncio momentâneo que se seguiu foi quebrado por um som que Isabela jamais esqueceria. Mateo soluçando abertamente de emoção. É um másquio. É um menino, doutor. Rossini ergueu o bebê, um pequeno ser humano coberto de vernix, e protestando vigorosamente contra sua súbita exposição ao mundo. Isce polmone potente.
Que pulmões poderosos! Quando colocaram o bebê sobre o peito de Isabela, ela olhou para aquele rostinho vermelho e enrugado e sentiu seu coração se expandir de maneiras que não sabia serem possíveis. Mas quando ergueu os olhos e viu Mateo olhando para o bebê com uma expressão de admiração reverente, como se estivesse contemplando um milagre divino, algo se rompeu definitivamente dentro de seu peito. Posso segurá-lo? Mateo perguntou, sua voz rouca de emoção. Suas mãos estavam ligeiramente trêmulas quando ele estendeu os braços e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Quando Isabela colocou cuidadosamente o bebê nos braços de Mateo, assistiu à transformação mais completa que havia presenciado. O empresário poderoso e controlado desapareceu, substituído por um homem completamente derretido por um pequeno ser de apenas alguns minutos de vida. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto dele, enquanto ele olhava para o bebê com uma adoração que era quase dolorosa de testemunhar. "Tchau, piccolo guerriero", ele sussurrou, sua voz quebrada pela emoção. "Olá, pequeno guerreiro, eu sou Mateo e prometo que vou te amar e proteger para sempre, como se fosses meu filho, meu próprio filho." Naquele momento, enquanto observava aquele homem extraordinário segurar seu filho com uma ternura que transcendia qualquer definição tradicional de família, Isabela compreendeu uma verdade que mudaria tudo. Pai não é quem gera, mas quem ama incondicionalmente. E seu filho acabara de ganhar o pai mais dedicado que qualquer criança poderia desejar. O retorno à mansão 3 dias depois do parto foi como entrar num mundo completamente transformado. Mateo havia supervisionado pessoalmente cada detalhe da preparação para a chegada do pequeno Lorenzo, nome que haviam escolhido juntos durante uma das longas conversas na maternidade, inspirado no avô paterno de Mateo, que, segundo ele, havia sido o homem mais honrado que conhecera. A casa agora respirava vida nova. Com monitores de bebê discretamente instalados, um berço adicional no quarto principal para facilitar as mamadas noturnas, e até mesmo um sistema de aquecimento radiante no piso do quarto do bebê para garantir que os pequenos pés nunca tocassem superfícies frias. Isabela se acomodou na poltrona de amamentação italiana, especialmente encomendada por Mateo. Uma peça de design ergonômico coberta em couro macio como manteiga, posicionada estrategicamente próxima à janela, que oferecia uma vista deslumbrante do jardim, onde jasmins floresciam em cascatas perfumadas. A luz dourada da tarde filtrava através das cortinas de linho belga, criando uma atmosfera etereal que transformava cada momento de alimentação do bebê numa experiência quase sagrada. Lorenzo estava aninhado contra seu peito, seus pequenos punhos cerrados se movendo ritmicamente enquanto ele mamava com a determinação feroz que já caracterizava sua personalidade. Seus olhos, quando abertos, eram de um azul profundo que lembrava o céu mediterrâneo, e seus cabelos escuros eram suaves como seda ao toque. Cada vez que ela olhava para aquele rostinho perfeito, sentia uma onda de amor tão intensa que chegava a ser fisicamente avassaladora. Mateo apareceu na porta do quarto, carregando uma bandeja de prata com chá de camomila fumegante, biscoitos de aveia artesanais preparados por Maria e um pequeno vaso com orquídeas frescas que ele havia coletado pessoalmente da estufa da propriedade. Seus movimentos eram silenciosos e precisos, como um felino domesticado que havia aprendido a navegar pelos ritmos delicados de uma casa com recém-nascido. "Como estão, miei due tesori? Como estão, meus 2 tesouros?" Sua voz era apenas um sussurro carregado de ternura, como se tivesse medo de perturbar a harmonia perfeita da cena. Ele havia se referido a eles como seus tesouros, desde o primeiro dia no hospital, e cada vez que usava essa expressão, algo se aquecia profundamente no peito de Isabela. "Estamos bem", ela murmurou,
ajustando delicadamente Lorenzo para que ele ficasse mais confortável. Ele mamou por 20 minutos e agora está entrando no sono pós-refeição. Dr. Rossini disse que isso é sinal de um bebê saudável e satisfeito. Matteo se aproximou com a mesma reverência que demonstrava sempre que estava próximo ao bebê, como se estivesse na presença de algo divino que exigia respeito absoluto. Ele colocou a bandeja numa mesinha auxiliar e depois se ajoelhou ao lado da poltrona, sua presença irradiando calor e proteção. "Posso?" ele perguntou, estendendo os braços numa solicitação silenciosa que se tornara ritual entre eles. Suas mãos eram sempre lavadas meticulosamente antes de tocar o bebê, e ele havia lido obsessivamente sobre cuidados neonatais, consultando 3 pediatras diferentes para ter certeza de que estava fazendo tudo corretamente. Quando Isabela transferiu cuidadosamente Lorenzo para os braços de Matteo, assistiu mais uma vez à transformação que nunca deixava de a emocionar. O empresário poderoso, que comandava impérios financeiros, se dissolvia completamente, substituído por um homem completamente derretido por um bebê de poucos dias de vida. Seus olhos castanhos se suavizavam até adquirirem uma qualidade quase líquida, e um sorriso involuntário curvava seus lábios, enquanto Lorenzo se aconchegava instintivamente contra seu peito. "Ciao, príncipe mio!" Matteo murmurou, sua voz carregada de uma emoção que fazia o coração de Isabela acelerar descontroladamente. "Olá, meu príncipezinho. Papai está aqui." A palavra papai saiu tão naturalmente de seus lábios que por um momento Isabela se perguntou se havia imaginado. Mas não. Ele realmente havia se referido a si mesmo como pai de Lorenzo, com uma convicção tão absoluta que não deixava espaço para dúvidas. Lágrimas se formaram em seus olhos enquanto ela processava a magnitude daquele momento. Lorenzo abriu seus olhinhos azuis e fitou diretamente o rosto de Matteo, como se reconhecesse a voz que havia ouvido todos os dias na maternidade. Um pequeno som gutural escapou de sua garganta. Não era bem um sorriso, pois bebês não sorriem conscientemente tão cedo, mas havia algo na expressão dele que sugeria reconhecimento e contentamento. "Vedi? Ele me conhece?" Matteo sussurrou com admiração genuína, uma das mãos grandes e gentis acariciando delicadamente a bochecha rosada do bebê. "Sabe que sono que estou aqui para protegê-lo para sempre." Durante os dias seguintes, Isabela observou uma dança delicada se desenvolver entre os 3. Matteo havia reorganizado completamente sua agenda para estar presente para cada marco importante. A primeira troca de fralda que conseguiu fazer sem ajuda. O primeiro banho que supervisionou ansiosamente enquanto Maria demonstrava a técnica adequada. A primeira noite inteira que passou acordado quando Lorenzo tinha cólicas. Ele havia transformado uma das salas de estar num centro de comando para cuidados infantis, com gráficos de alimentação meticulosamente mantidos, termômetros de última geração e uma biblioteca crescente de livros sobre desenvolvimento infantil em 3 idiomas. Quando o Dr. Rossini fazia suas visitas semanais, encontrava Matteo preparado com listas de perguntas detalhadas sobre cada aspecto da saúde e desenvolvimento de Lorenzo. "Senhor Matteo." "Doutor." Rossini havia comentado durante a última visita, um sorriso divertido brincando em seus lábios. "Em 40 anos de medicina. Em 40 anos de medicina, nunca vi um pai tão dedicado. Este bambino é muito fortunato." A palavra pai, usada por um observador externo, havia feito Matteo se emocionar visivelmente, confirmando para Isabela que ele não via sua devoção a Lorenzo como temporária ou condicional. Ele havia se comprometido completamente com o papel, como fazia com tudo em sua vida. As noites eram quando a magia realmente acontecia.
Mateo havia insistido em dividir os cuidados noturnos, argumentando que uma mãe que se recupera precisa de descanso para produzir leite saudável. Mas Isabela suspeitava que havia mais do que lógica prática em sua insistência. Ele genuinamente queria esses momentos íntimos com Lorenzo. Ela observava, através da porta entreaberta, como ele caminhava pelo quarto durante as madrugadas, segurando Lorenzo contra o peito nu, cantando canções de ninar italianas com sua voz profunda que vibrava através do pequeno corpo. As melodias eram antigas, passadas de geração em geração em sua família siciliana, e havia algo primitivamente reconfortante na maneira como Lorenzo sempre se acalmava ao som delas. Dormi, dormi, bel bambino. Sua voz era suave como veludo na escuridão. Durma, durma, lindo bebê. Papai está aqui para espantar todos os monstros. Uma manhã, Isabela despertou para encontrar Mateo adormecido na poltrona ao lado do berço, Lorenzo aninhado seguramente em seus braços. Ambos respiravam no mesmo ritmo e havia uma expressão de paz absoluta no rosto de Mateo que ela nunca havia visto quando ele estava acordado. Suas defesas estavam completamente baixas, revelando uma vulnerabilidade que fez seu coração se apertar de emoção. Foi nesse momento que ela compreendeu uma verdade fundamental. Mateo não estava apenas cuidando deles por bondade ou senso de responsabilidade. Ele os amava, completamente, incondicionalmente, com uma intensidade que transcendia qualquer definição tradicional de família. Maria me contou que você ficou acordado a noite toda. Ela comentou suavemente quando ele despertou, seus olhos focalizando imediatamente em Lorenzo para se certificar de que estava bem. Não era necessário. Não era necessário dormir quando ele precisava de mim. Mateo respondeu como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Besides, gosto desses momentos. É quando sinto que realmente somos uma família. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de um peso emocional que nenhum dos dois conseguia ignorar. Era a primeira vez que ele havia verbalizado explicitamente o que ambos sentiam, mas não ousavam nomear. Mateo, Isabela começou, sua voz hesitante. Você não precisa se sentir obrigado a... Nós não queremos ser um fardo para você. Ele se levantou abruptamente, ainda segurando Lorenzo com cuidado, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase feroz. Fardo? Ele repetiu a palavra como se ela tivesse sido fisicamente ofensiva. Isabela, você e Lorenzo não são um fardo. Vocês são a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Antes de vocês, eu tinha uma casa, negócios, dinheiro, mas não tinha família, não tinha amor real. Ele se aproximou dela e, mesmo carregando o bebê, sua presença irradiava uma determinação que fez o coração dela acelerar. Lorenzo pode não ter meu sangue, mas tem meu coração. Completamente. Sua voz baixou para aquele tom íntimo que sempre fazia algo se mexer no baixo ventre dela. E você me deu a oportunidade de ser o homem que sempre quis ser. O homem que minha nona teria orgulho. Naquele momento, enquanto a luz dourada da manhã filtrava através das janelas e Lorenzo dormia peacefully nos braços do homem que havia escolhido ser seu pai, Isabela percebeu que aquele trio improvável havia se tornado algo que ela pensara não ser mais possível. Uma família real, construída não em sangue ou obrigação, mas em amor incondicional e escolha consciente. E pela primeira vez desde a morte de seus pais, ela não se sentia mais sozinha no mundo. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Lorenzo, e a mansão havia se transformado num santuário de felicidade doméstica que irradiava calor e vida por cada cômodo.
O jardim estava especialmente exuberante naquela manhã de primavera, com as roseiras que Mateo havia plantado pessoalmente florescendo em explosões de cor que perfumavam o ar com uma fragrância doce e intoxicante. Jasmins estrela se entrelaçavam nas pérgolas de madeira envelhecida, criando um dossel natural que filtrava a luz do sol em padrões dourados dançantes. Isabela empurrava o carrinho de bebê italiano de última geração pelos caminhos de pedra portuguesa, observando como Lorenzo reagia aos estímulos visuais ao seu redor. Seus olhos azuis, agora mais definidos e expressivos, seguiam o movimento das borboletas que voejavam entre as lavandas, e seus pequenos braços se agitavam com excitação sempre que uma brisa fazia as folhas das palmeiras sussurrarem acima deles. Ele havia crescido visivelmente nas últimas semanas, seus bochechas ganhando uma roliça saudável que fazia Mateo derreter completamente sempre que o pegava no colo. O som de passos conhecidos na grama fez seu coração acelerar automaticamente. Mateo apareceu vindo da casa, carregando uma manta de piquenique e uma cesta de vime que exalava aromas tentadores. Ele havia trocado seus ternos habituais por roupas casuais, uma camisa de linho branca que realçava seu bronzeado natural e calças de algodão em tom bege que moldavam perfeitamente suas pernas longas. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados pela brisa, e havia uma leveza em seus movimentos que ela raramente via quando ele estava em modo empresarial. Buongiorno, miei cari. Sua voz carregava aquela nota musical que sempre fazia algo se mexer no baixo ventre dela. Bom dia, meus queridos. Maria preparou algumas delícias para nosso piccolo piquenique. Ele estendeu a manta sob a sombra de um carvalho centenário, seus movimentos precisos mas relaxados, enquanto criavam um espaço perfeito para os três. A árvore era majestosa, com galhos que se espalhavam como braços protetores, e suas folhas criavam um teto natural que bloqueava o sol mais forte enquanto permitia que a brisa circulasse livremente. Lorenzo parece fascinado com as borboletas hoje, Isabela comentou, ajustando o carrinho para que o bebê tivesse uma visão melhor do jardim. Acho que ele tem o mesmo apreço pela beleza que o pai. A palavra pai saiu naturalmente de seus lábios, como havia se tornado hábito nas últimas semanas. Mateo parou momentaneamente de organizar os itens da cesta, seus olhos se suavizando com uma emoção que ela reconhecia imediatamente. Cada vez que ela se referia a ele como pai de Lorenzo, algo fundamental se acendia em seu rosto. Uma mistura de orgulho, gratidão e amor que era quase palpável. "Il mio bambino ha buon gusto", ele murmurou, se aproximando do carrinho para fazer uma de suas verificações habituais. "Meu bebê tem bom gosto." "Certo, príncipe. Você sabe reconhecer la bellezza quando vê." Lorenzo reagiu imediatamente à voz dele, agitando braços e pernas com uma energia que fez ambos rirem. O bebê havia desenvolvido uma conexão especial com Mateo, que ia além do cuidado diário. Era como se reconhecesse intuitivamente que aquele homem era sua âncora, sua fonte de segurança e proteção no mundo. Mateo pegou Lorenzo no colo com a facilidade natural que havia desenvolvido, e o bebê imediatamente se acalmou, aninhando-se contra o peito largo com um suspiro de contentamento. Era uma cena que Isabela nunca se cansava de observar. Aquele homem poderoso se transformando completamente na presença do pequeno ser que havia escolhido amar como filho. "Sabe", Mateo começou, sua voz assumindo uma qualidade pensativa enquanto se sentava na manta com Lorenzo ainda no colo. "Estive pensando muito ultimamente sobre nós três, sobre nossa família." Havia algo diferente em seu tom, uma seriedade subjacente que fez Isabela se sentar mais ereta. Seus olhos castanhos a estudavam com uma intensidade que fazia seu pulso acelerar,
como se ele estivesse prestes a dizer algo que mudaria tudo entre eles. Sobre o que especificamente? Ela perguntou, tentando manter a voz casual, apesar do turbilhão de emoções que começava a se formar em seu peito. Matteo ajustou Lorenzo para que o bebê ficasse apoiado contra seu ombro, uma das mãos grandes acariciando delicadamente as costas pequeninas. Seus movimentos eram tão naturais, tão paternais, que Isabela às vezes esquecia que ele não era o pai biológico de Lorenzo. Sobre como tutto questo, tudo isso se tornou a coisa più importante della mia vita, a coisa mais importante da minha vida. Suas palavras saíam medidas, carregadas de um peso emocional que fez o coração dela se apertar. Você e Lorenzo não são mais apenas pessoas que estou ajudando. Vocês são minha família, meu cuore, minha razão de viver. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons suaves do jardim, o murmúrio da fonte distante, o sussurro das folhas na brisa e a respiração rítmica de Lorenzo, que havia adormecido contra o ombro de Matteo. Isabela sentia as lágrimas se formando em seus olhos enquanto processava a magnitude de suas palavras. Matteo, ela começou, mas ele levantou uma das mãos livres num gesto gentil que a silenciou. Lascia-me finire. Deixe-me terminar, per favore. Seus olhos nunca desviaram dos dela, carregados de uma vulnerabilidade que ela raramente via. Antes de você e Lorenzo, eu tinha uma vida que parecia completa. Negócios, dinheiro, sucesso. Mas era vuota, vazia. Eu não sabia o que era amor e ver. Amor verdadeiro. Ele se moveu cuidadosamente, transferindo Lorenzo para o carrinho onde o bebê continuou dormindo peacefully, e então se voltou completamente para ela. Suas mãos encontraram as dela, entrelaçando dedos com uma familiaridade que enviou ondas de calor através de todo seu corpo. Quando te vi naquela chuva, pensava que estava apenas ajudando alguém em necessidade. Mas o destino tinha outros piani. Sua voz baixou para aquele tom íntimo que sempre fazia cada célula do corpo dela vibrar. Você me deu algo que eu não sabia que precisava. Uma família verdadeira. Uma ragione de vivere. Uma razão para viver que vai além de negócios e dinheiro. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Isabela. Era impossível, surreal, mas ao mesmo tempo a coisa mais natural do mundo. Este homem extraordinário estava declarando que ela e Lorenzo haviam se tornado o centro de seu universo. E Lorenzo, Matteo continuou, seu olhar se voltando momentaneamente para o bebê adormecido. Não importa se é il padre biológico. Não importa quem é o pai biológico. Ele é meu filho. Mi son. No meu cuore, nele me veias. No meu coração, nas minhas veias, ele é sangue do meu sangue. Matteo se levantou da manta e por um momento Isabela pensou que ele fosse se afastar. Mas então ele fez algo que roubou completamente sua respiração. Se ajoelhou diante dela, uma das mãos alcançando o bolso da camisa para retirar uma pequena caixa de veludo azul marinho. Isabela... Sua voz agora tremulava ligeiramente com emoção. You gave me everything. Você me deu tudo. Una família, amore, purpose, propósito. Agora quero te dar algo em return. Ele abriu a caixa, revelando um anel que fez seu coração parar completamente. Não era ostensivo ou chamativo, mas de uma elegância absoluta. Um diamante solitário, clássico, cercado por pequenas safiras azuis que combinavam perfeitamente com os olhos de Lorenzo, montado numa banda de platina que refletia a luz do sol como fogo capturado. Esposa-me. Case comigo, cara minha. As palavras saíram como uma oração carregada de esperança e vulnerabilidade. Não porque você precisa de proteção ou segurança, mas porque preciso de você.
porque without você e Lorenzo, eu sou apenas um uomo vuoto, um homem vazio, numa casa grande e fria. O mundo pareceu parar. Os sons do jardim se desvaneceram até restar apenas o som de sua própria respiração acelerada e o bater irregular de seu coração. Mateo permaneceu ajoelhado, seus olhos castanhos brilhando com lágrimas não derramadas enquanto esperava sua resposta. Eu não sei o que dizer. Ela sussurrou, a voz engasgada pela emoção. Diga sim. Diga sim. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, sua presença irradiando calor e determinação. Diga que quer ser minha esposa, que Lorenzo quer ser meu filho officially, que nós três queremos ser uma família para sempre. Como se tivesse ouvido seu nome, Lorenzo se mexeu no carrinho, abrindo seus olhos azuis e olhando diretamente para os dois adultos que haviam se tornado seu mundo inteiro. Um pequeno som escapou de sua garganta. Não era bem um riso, mas algo que soava surpreendentemente como aprovação. Até Lorenzo está dizendo sim. Mateo sussurrou, um sorriso tremendo curvando seus lábios. Isabela olhou para o anel, depois para o homem ajoelhado diante dela, depois para o bebê que os observava com aqueles olhos azuis inteligentes. Naquele momento, sob o carvalho centenário no jardim perfumado, cercada por tudo que havia se tornado precioso em sua vida, ela compreendeu que não havia escolha a fazer. Havia apenas uma verdade a reconhecer. Sim. A palavra saiu como um sussurro carregado de amor e certeza absoluta. Sim, Mateo, eu caso com você. Nós três queremos ser uma família para sempre. As mãos dele tremeram ligeiramente quando ele deslizou o anel em seu dedo, um ajuste tão perfeito que parecia ter sido feito especificamente para ela. Quando terminou, ele levou sua mão aos lábios, pressionando um beijo reverente contra a pele que fez ondas de calor percorrerem todo o seu braço. Te amo, ele sussurrou contra sua pele. Eu te amo, Isabela. You e Lorenzo Siete, vocês são everything, tudo para mim. Eu também te amo. Ela respondeu, as palavras fluindo naturalmente como se estivessem esperando meses para serem ditas. Nós te amamos, Mateo, completamente. Quando ele finalmente se levantou e a puxou para seus braços, beijando-a com uma ternura que falava de promessas eternas e amor incondicional, Lorenzo escolheu aquele momento exato para emitir um som que definitivamente soava como aprovação. Como se ele entendesse que acabara de ganhar oficialmente o pai que sempre mereceu e que sua mãe acabara de encontrar o amor que sempre sonhara. Naquele jardim perfumado, sob a proteção do carvalho centenário e o olhar aprovador de um bebê que havia unido dois corações solitários, uma família verdadeira finalmente se completou. E pela primeira vez em suas vidas, todos os três tinham certeza absoluta de que pertenciam exatamente onde estavam, juntos, para sempre.